Diógenes permaneceu em frente a um bordel gritando: "Uma prostituta bonita é como mel envenenado. Uma prostituta bonita é como mel envenenado." Olá, pessoal. É um prazer recebê-los de volta ao nosso canal. Hoje, adentramos o intrigante universo da filosofia antiga para explorar a vida e os ensinamentos de um dos personagens mais fascinantes da história, Diógenes, o Cínico. Preparem-se para uma viagem no tempo, enquanto desvendamos os princípios fundamentais do cinismo e mergulhamos nas anedotas e histórias que permeiam a vida deste filósofo singular. Vamos nos inspirar em sua coragem, irreverência e busca pela verdade em meio às convenções sociais. Estão prontos para conhecer o homem por trás do mito? Então, acompanhem-me nesta jornada de descoberta e reflexão. Os homens que entravam na casa lhe jogavam 1 ou 2 moedas para que se calasse. Eventualmente, Diógenes havia juntado dinheiro suficiente e também entrou no bordel. Quando questionado por que sempre mendigava para ensinar as pessoas, Diógenes respondeu: "Oh, sim, e o que você ensina a eles?" Eles perguntaram com desdém. "Generosidade", ele responderia. Platão considerava o comportamento de Diógenes como o de um cão de rua, inadequado para alguém que se chamava filósofo. Você realmente está à altura do seu Diógenes permaneceu em frente a um bordel gritando: "Uma prostituta bonita é como mel envenenado. Uma prostituta bonita é como mel envenenado." Os homens que entravam na casa lhe jogavam 1 ou 2 moedas para que se calasse. Eventualmente, Diógenes havia juntado dinheiro suficiente e também entrou no bordel. Quando questionado por que sempre mendigava para ensinar as pessoas, Diógenes respondeu: "Oh, sim, e o que você ensina a eles?" Eles perguntaram com desdém. "Generosidade", ele responderia. Platão considerava o comportamento de Diógenes como o de um cão de rua, inadequado para alguém que se chamava filósofo. "Você realmente está à altura do seu nome", Platão disse-lhe desaprovando certa vez. "Pelos deuses, você está certo pela primeira vez, Platão", respondeu Diógenes, e mostrando os dentes acrescentou: "Mas pelo menos eu afundei meus dentes na filosofia." Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico, foi um filósofo e figura notável na Grécia Antiga, nascido em 412 AC, em Sinope, uma colônia grega na costa do Mar Negro. Diógenes desafiou as convenções sociais e se tornou um dos filósofos mais intrigantes e controversos de sua época. Seu estilo de vida e ensinamentos desafiaram as normas estabelecidas, e suas anedotas e provocações deixaram uma marca indelével na história do pensamento filosófico. Diógenes era conhecido por seu desdém pelos confortos materiais, vivendo na pobreza e rejeitando normas sociais convencionais. Ele adotou um estilo de vida ascético, carregando apenas o essencial e se desfazendo de quaisquer posses supérfluas. Disse que ele viveu em um barril, e sua rejeição das normas sociais e sua busca pela autenticidade levaram-no a ser considerado o pai fundador da escola filosófica do cinismo. Desafiando figuras poderosas e influentes de sua época, Diógenes ridicularizava filósofos famosos como Platão e rejeitava convenções sociais estabelecidas por meio de suas ações e palavras. Ele buscava questionar noções de virtude, felicidade e verdadeiro propósito da vida. Seu pensamento, muitas vezes controverso e provocativo, convidava à reflexão e ao questionamento de nossas próprias crenças e valores. Em um inverno, Diógenes caminhava descalço na neve. No verão, rolava na areia quente. Ele fazia isso para se fortalecer contra o desconforto. Quando questionado se estava exagerando, ele responderia: "Claro que não. Sou como um maestro que precisa cantar mais alto que os outros para acertar a nota certa." Diógenes estava colhendo figos e havia acabado de encher sua bolsa quando um estranho se aproximou dele na estrada. "Não toque nessa fruta. Um homem se enforcou na árvore outro dia", advertiu o homem, obviamente acreditando que a árvore estava amaldiçoada. Diógenes cravou os dentes no figo que tinha na mão. Chupando-o como se estivesse tirando veneno de uma ferida, proclamou: "Assim, eu purifico a árvore", deixando o homem atônito enquanto Diógenes se afastava. Diógenes foi questionado qual era a diferença entre a vida e a morte. "Não há diferença", respondeu ele. "Então por que você permanece nesta vida?", perguntaram. "Porque não há diferença", respondeu Diógenes.
Frequentemente, quando pedia esmola, as pessoas que passavam cuspiam em Diógenes. Ele ignorava isso e simplesmente limpava o rosto com a manga. Quando zombado por seu comportamento passivo, Diógenes disse: "Se os homens suportam se molhar pelo mar para pegar uma simples sardinha, não deveria eu suportar ser salpicado para conseguir meu jantar?" Um provocador na multidão gritou: "Minha mente não é assim. Não me importo com filosofia. Por que então me preocupar em viver?" Diógenes respondeu: "Se viver corretamente não te incomoda." Estrangeiro em Atenas pediu a Diógenes para apontar o grande filósofo, referindo-se a Platão. Diógenes olhou ao redor e os levou para a parte mais deserta da cidade. E fazendo um gesto para o ar vazio, como se estivesse em uma introdução formal, disse: "Apresento-lhes o grande filósofo Platão." Poucos dos discípulos de Diógenes tinham resistência física e mental para se tornarem cínicos. Um em particular deixou o círculo, mas não antes de implorar a Diógenes para lhe dar um dos seus livros. "Verdadeiramente você é tolo", disse Diógenes. "Certamente você não teria pintado figos em vez de figos reais. E, no entanto, você ignora a verdadeira prática da sabedoria e se contenta com o que está apenas escrito." Certa vez, Diógenes foi questionado por que aceitava dinheiro das pessoas para mostrar como elas deveriam gastar seu dinheiro. Ele respondeu: "Em uma ocasião, Diógenes estava prestes a entrar no teatro assim que todos estavam saindo. Quando perguntado por que estava fazendo isso, ele respondeu: A oposição tem sido meu modo de ser. É o que tenho feito toda a minha vida." Diógenes foi questionado: "Diga-me, a que você atribui sua grande pobreza?" "Ao trabalho demais", ele respondeu. "E que conselho você pode oferecer aos ricos?" "Evite todas as coisas boas da vida." "Por quê?" "Porque o dinheiro custa muito caro. Um homem rico é muito mais pobre do que um pobre." "Como pode ser isso?" "Porque a pobreza é a única coisa que o dinheiro não pode comprar." Um famoso atleta fez sua entrada triunfal na cidade após mais um jogo bem-sucedido. Enquanto era carregado, ele não conseguia tirar os olhos das muitas mulheres bonitas entre os espectadores. "Olhe para o nosso bravo vitorioso", comentou Diógenes, cativado por todas as garotas que via. Em um dia claro e ensolarado, Diógenes caminhava de um lado para o outro no mercado, segurando uma lanterna acesa no alto e olhando ao redor como se estivesse procurando por algo. Quando as pessoas o olhavam surpresas e perguntavam o que ele estava fazendo, ele respondia: "Estou procurando um homem honesto." Ele olhava para eles um por um com um olhar penetrante e, com um encolher de ombros tristes, virava-se para ir embora. "Chamei por homens", disse ele com desgosto, no meio de uma conversa séria no crânio. Diógenes percebeu que ninguém estava ouvindo ele. Então começou a assobiar e dançar para chamar a atenção. Imediatamente, as pessoas se aglomeraram ao seu redor. Diógenes parou e disse: "Tolos, vocês não estão interessados em parar e prestar atenção à sabedoria, mas correm para assistir a um espetáculo tolo." Diógenes estava com água pela cintura em um riacho lavando legumes, quando Platão se aproximou dele. "Meu bom Diógenes, se você soubesse como cortejar reis, não precisaria lavar legumes." E Diógenes respondeu: "Se você soubesse como lavar legumes, não precisaria cortejar reis." Ao passar por um riacho, Diógenes viu uma criança bebendo água com as mãos. "A criança me superou em simplicidade", ele disse, jogando fora seu copo. Um jovem, contemplando o casamento, procurou conselhos de Diógenes. "Devo me casar? O casamento é muito cedo para um jovem." "Então devo esperar até ficar velho?" "Oh, não, o casamento é muito tarde para um velho." "Então o que devo fazer?" "Eu amo a garota." "O amor é um luxo que ninguém pode se dar para aqueles que não têm nada melhor para fazer." "Então o que deveríamos estar fazendo?" "Procurando liberdade." "Mas não é possível ser livre se você tem uma esposa e filhos." "Mas ter uma esposa e uma família é tão bom." "Esse é o problema, jovem. A liberdade não seria tão difícil de alcançar se a prisão não fosse tão doce." "Você está dizendo que ser livre é estar sozinho?" "Nós entramos no mundo sozinhos e morremos sozinhos." "Então, por que na vida deveríamos ser menos sozinhos?" "Viver é terrível." "Não viver, mas viver em correntes." Alguém perguntou uma vez: "Diga-me, Diógenes, como um homem sábio se parece?"
Imediatamente, Diógenes endireitou-se e acariciou a barba. Quando perguntado sobre seu pior pesadelo, Diógenes disse: acordar e me encontrar vivendo em um palácio enquanto todos os outros vivem em barris. Diógenes caminhava para trás pela ágora, exibindo uma indiferença estudada para todos que riam dele. Finalmente, quando havia reunido uma grande multidão, ele parou e anunciou: vocês estão rindo de mim por andar apenas um pouco para trás enquanto todos vocês vivem suas vidas de cabeça para baixo. Além disso, ele perguntou: vocês podem mudar seu modo de viver tão facilmente quanto isso? Com isso, ele virou-se e foi embora de maneira normal. Ao olhar para trás na história, encontramos em Diógenes uma voz dissidente que nos desafia a ser autênticos, a questionar a sociedade e a buscar a liberdade interior. Seu legado continua a inspirar pensadores, rebeldes e sonhadores de todas as épocas. Então, vamos lembrar Diógenes, o cínico, o homem que viveu em um barril e desafiou o mundo com sua filosofia. Que seu espírito rebelde e sua busca pela verdade nos inspirem a questionar, a pensar e a viver autenticamente em nossos próprios tempos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida e filosofia de Diógenes, o cínico. Chegamos ao fim desta fascinante jornada pela vida e filosofia de Diógenes, o cínico. Espero que vocês tenham se sentido inspirados e instigados pela sua coragem em desafiar as normas sociais e buscar a verdade de forma autêntica. Que as anedotas e ensinamentos compartilhados tenham despertado em vocês uma nova perspectiva sobre a vida e o papel da filosofia em nosso cotidiano. Diógenes nos lembra da importância de questionar, de viver com simplicidade e de buscar a sabedoria no mais íntimo de nós mesmos. Que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas, cultivando a honestidade, a liberdade e a autenticidade em tudo o que fazemos. Agradeço por terem me acompanhado nesta jornada e espero que tenham encontrado inspiração e reflexão ao longo do caminho. Continuem buscando o conhecimento e a verdade, assim como Diógenes fez em sua época. Até breve, e que a luz da filosofia continue a iluminar os nossos caminhos.